Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar pra vocês sobre o Lady Macbeth do distrito de Mzensky. Lady Macbeth do distrito de Mzensky foi publicado pela primeira vez em 1865. O livro começa apresentando pra gente a Katerina. Eu vou falar o nome assim porque o russo é complicado, tá? A Katerina é uma jovem de 24 anos, casada com um rico comerciante aristocrata chamado Zinov. Ele tem aproximadamente seus 50 anos. Mora na casa deles também, além dos dois, o sogro dela, da Katerina, que é o Boris. O casamento, como era muito costume na época, não se deu por amor. Na verdade, a Katerina era muito pobre e o Zinov era já rico, já estava prosperando com a profissão dele e pediu ela em casamento e ela aceitou. Quando o livro começa, eles já estão casados há aproximadamente 5 anos. E a Katerina vive uma vida muito monótona, sem vida, sem nada o que fazer. Na casa deles não tem livros, só tem um único livro que é sobre religião, e isso não interessa a ela. E então ela vive uma vida sem muita emoção, sem muita graça, sem nada, na verdade. Ela passa todos os dias bocejando o dia inteiro, cochilando o dia inteiro, olhando na janela, vendo o que os empregados estão fazendo e mais nada. A rotina dela era esperar o marido chegar do trabalho, e o marido era muito seco, não falava nada, parece que não tinha muito diálogo com a esposa, e o sogro já também não era muito diferente. Pelo que parece, não é descrito, mas a gente consegue imaginar que entre o sogro e o filho há um diálogo, normalmente de trabalho, alguma coisa do tipo, e ela, a Katerina, sempre fica de fora, sem entender nada do que estavam dizendo, e, enfim, com ou sem o marido em casa, a vida é monótona do mesmo jeito. Um belo dia aconteceu um grande problema lá no moinho e isso fez com que ele ficasse bastante tempo fora de casa. Ela ficou só com o sogro em casa. Um desses dias em que o marido estava viajando, o sogro saiu para passear e ela ficou sozinha em casa. No início ela sentiu uma monotonia maior ainda, porque ela estava ali, afinal, sozinha. Mas depois ela começou a perceber que ela estar sozinha naquela casa também era um sinal de liberdade. Tinham menos mandos e desmandos, menos onde ela podia ir e onde ela não podia ir, então ela se sentiu com mais liberdade e foi passear nos jardins. De lá ela escutou um barulho vindo de longe, lá pelo celeiro, e viu que o pessoal lá estava rindo de alguma coisa, os empregados estavam rindo de alguma coisa. E ela foi lá ver o que era. E quem respondeu o que era para ela foi um cara muito bonito, alto, forte, isso é descrito no livro, e o nome dele era Sergei. Depois desse encontro deles dois, eles passaram a se encontrar com maior frequência sem querer. Às vezes ele estava na cozinha, comendo com os outros empregados, e tipo, ele era o último a sair da cozinha, e eles ficavam num papo ali entre os dois. Depois ela estava na janela, ele passava, ele fazia um aceno para ela, ela respondia. Até que um belo dia ele bateu na porta dela. Na verdade, chamou por ela. E ela abriu a porta. Ele se declarou para ela, declarou um amor que tinha por ela, uma paixão que tinha por ela, que não conseguia esquecê-la, etc, etc. E para uma menina na época que não sabia nem o que era amor, porque o marido era completamente seco, aquilo deixou ela encantada. Ela tentou resistir no começo, mas quase logo depois ela acaba cedendo e eles se beijam e se amam ali mesmo, no quarto dela. Os amantes acabam sendo descobertos num outro momento, quando o sogro ainda em casa e os amantes no quarto dela, o sogro não tinha conseguido dormir e viu através da janela o Sergei saindo da janela dela, saindo pela janela dela para a rua. E ele foi atrás do Sergei e interrogou ele, falou o que ele estava fazendo, começou a xingar ele de tudo quanto é nome, e o Sergei se sentiu com tanta pressão que acabou falando, quer saber, eu tô mesmo com a tua nora, o que você vai fazer? E aí o Boris, que é o sogro, foi atrás da Katerina e falou que aquilo ali tinha que acabar, e a Katerina falou que não ia acabar. E ele disse que ia contar tudo pro filho dele. Logo depois veio o jantar, e o Boris começou a comer uns cogumelos que parece que a própria Katerina tinha preparado.
E aí o Boris começou a ter uma azia, depois dores no estômago, depois começou a vomitar, e antes do amanhecer, ele morreu. A Katerina, nada mais nada menos, tinha temperado a comida do Boris com um pozinho branco que era o mesmo pó que ela usava para fazer os grandes banquetes dos ratos que passeavam pelos porões da casa. Isso, claro, para fazer com que eles morressem. Ou seja, envenenou o próprio sogro. A partir daí, a Katerina se torna um outro ser, uma outra pessoa, ou a mesma, mas começa a se revelar, e ela se transforma, sim, numa assassina fria, calculista e cruel, que não vê nada na frente, a não ser conquistar o que ela quer. E o que ela quer? Ela quer com que o Sergei se transforme num rico comerciante aristocrata, tal qual o marido. Claro, para ficar com ele. Ela comete mais e mais assassinatos, tudo em nome do amor pelo Sergei e pela liberdade dela. Agora, por que eu digo liberdade dela? Liberdade porque se nós formos analisar a mulher naquele tempo, as mulheres não tinham direito a nada, elas só tinham deveres. Elas tinham o dever de acompanhar o marido em qualquer lugar que fosse, tinham o dever de cuidar do marido, da vestimenta do marido, da alimentação do marido, da libido do marido, em satisfazê-lo sexualmente. Então a mulher tinha diversos deveres para com o marido, além de deveres para a casa. Porque por mais que estivesse empregada, ela tinha que estar sempre supervisionando e vendo se estava tudo bem, tudo certo. Essa era a vida da mulher naquela época. Veja bem, eu não estou justificando o que ela fez na época, de forma alguma. Ela era uma assassina fria, cruel e nada justifica isso. Porém, a gente tem que lembrar o que o autor quis passar com esse livro, o que o autor quis passar com a construção dessa personagem que, ao meu ver, ao meu parecer, é muito rica. E ela não mata só o sogro, ela mata outras pessoas. E dentre essas pessoas, existe uma pessoa que ela mata que é imperdoável, mais imperdoável ainda do que as outras. E eu não posso contar que pessoa é essa, porque é um spoiler muito grande. Mas vocês que vão ler, ou os que já leram sabem do que eu estou dizendo, e os que vão ler também vão ficar, eu acho, tão chocados quanto eu fiquei. E aí sim você vê o quanto ela é fria, calculista, e ela não vê nada à frente dela. Mas mesmo com toda essa frieza e com todo esse calculismo, a construção da personagem, para mim, é clara. Ali a gente pode ver um símbolo da libertação feminina contra a opressão patriarcal. Aliás, o título do livro é Lady Macbeth, do Distrito de Mzinsky, não é à toa. A gente encontra muita semelhança entre a real Lady Macbeth, do Shakespeare. A original de Shakespeare pavimentou a ascensão do marido ao trono da Escócia com uma pilha de cadáveres. A Katerina traça um plano muito parecido, só que com todas as características da sociedade rural da Rússia naquela época. Super entediada que só ela arruma um amante e mergulha numa onda de desvarios e assassinatos absurdos para satisfazer o amante e para também conseguir fazer com que ele suba ao trono, vire um comerciante aristocrata. Aliás, literatura russa, sem assassinatos absurdos, sem motivos torpes, ou pelo menos um dramalhão no fim da história, não é literatura russa. E eu adoro esse tipo de literatura. Gente, eu super recomendo Lady Macbeth, do Distrito de Mzinsky, principalmente por ser uma leitura rápida de 90 páginas e também por ser uma escrita bem simples, bem fácil da gente digerir. Então, para quem quer embarcar na literatura russa, pode começar por esse livro. E também quem quiser iniciar as leituras do Leskov, como eu iniciei agora com ele, também acho super válido, porque é uma leitura bem simples, muito bacana e que te prende até o fim, por mais que sejam poucas páginas. Além disso, a gente já tem duas versões adaptadas para o cinema desse livro. Um é o Lady Macbeth Siberiana e o outro é apenas Lady Macbeth, que estreou agora, no dia 18 de agosto aqui no Brasil. Então, quem quiser assistir, procura em salas de cinema não tão blockbusters. Aquelas salas, por exemplo, no Rio tem as salas de cinema do Banco Itaú, se não me engano. Aqui a gente tem o Dragão do Mar, que ainda eu acho que não estreou, mas vai estrear com certeza. Então procurem essas salas que com certeza vocês vão achar. E pelo que eu soube, pelo que eu escutei falar por aí, tá muito fiel ao livro
E a interpretação da atriz que faz a Katerina, que na verdade é Catherine no filme, porque eles passaram pro interior da Inglaterra, parece que a atriz está arrepiando na interpretação e que ela tá ótima. Então eu mesmo tô doido para assistir, depois quem sabe eu venho aqui falar para vocês as impressões que eu tive e comparar um pouquinho com o livro, tá certo? Gente, então é isso. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Se vocês quiserem, por favor, comentem aqui embaixo. Não esqueçam de dar like, que é muito importante. E se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito, tá bom? Beijo, tchau, tchau.